Mais uma vez estamos aqui. Eu quero que você dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Estamos fazendo algumas análises dos textos bíblicos. Nós já falamos sobre algumas coisas do Gênesis e eu quero enfatizar aqui o capítulo 2 de Gênesis, porque o capítulo 2, irmãos, na minha visão, no meu entender, ele tão somente está explicando a criação do homem e da mulher que aconteceu no capítulo 1, né? A partir do versículo 26, e nós vemos 26, 27 e 28. Também o 29, e assim fecha no 29 a criação ou formação do homem e da mulher. Nós temos que compreender assim, há às vezes um certo conflito nos verbos que são colocados no Gênesis. Nós vemos, por exemplo, no versículo 26 do capítulo 1, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e assim. O que eu quero me ater é ao verbo façamos, mas no versículo 27 já se usa outro verbo, que é: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ora, parece que tem aqui um choque entre o verbo façamos e o verbo criou. Porque o verbo façamos, ele parte sempre de algo que já existe. E o verbo criou, criar, parte sempre de algo que não existe. Então, quando eu digo façamos, nos leva a pensar em uma matéria já existente. Quando eu penso em criou Deus, me leva a pensar em uma matéria inexistente. Mas quando eu olho para o capítulo 2, no capítulo 2, Deus explica o Gênesis do capítulo 1. Ora, ele começa dizendo: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Né? Ele terminou o dia 7º, a sua obra, e descansou. Aí depois, no mesmo capítulo 2, vem a explicação da Gênesis, da formação do homem e da formação da mulher. Quando nós olhamos para a formação do homem no capítulo 2, e aí ele está explicando isso, está nos tirando a dúvida, né? E aí ele diz lá, capítulo 2, verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, aqui nós vemos que o homem já estava pronto, Deus fez o Éden e colocou esse homem que ele havia criado ou formado, conforme Gênesis 2, verso 7, que diz: olha,
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, o verbo aqui é fazer, é formar. Quer dizer, está em consonância com Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos. Então, no capítulo 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, essa aqui é a explicação. Deus, na verdade, não criou o homem, ele fez o homem. Porque ele partiu de uma matéria já existente. Da mesma forma, quando ele forma a mulher, aqui está nos dizendo, Gênesis 2, verso 21, que o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Transformou numa mulher. E aqui nós vemos um outro verbo, nessa versão, transformou, transformar. Ele pegou já a costela, que é uma matéria existente, mas que é tão somente um pedaço de osso, e transformou. Olha como é profundo isso. Nessa versão diz que Deus transformou em uma mulher. Em outras versões diz que formou. De qualquer forma, o homem e a mulher, eles não foram criados, mas eles foram formados. É isso que a Bíblia está nos explicando aqui em Gênesis, no capítulo 2. E nesse contexto, nós queremos dizer que o Gênesis está perfeitamente ligado. A criação está perfeitamente ligada. Porque na criação, Deus criou aquilo que não existia, mas ele formou as coisas, formou o homem e a mulher daquilo que já existia, da matéria que já existia. Quer dizer, é como dizem e diziam os filósofos gregos, do ato à potência. Deus fez isso. Do ato à potência. Então, o verbo criar, ou o verbo haja, né, é trazer à existência algo que não existe. Mas o verbo fazer ou formar é a ação de construir algo de alguma coisa já existente. Então, o verbo usado, não é sa, que é fazer. A palavra, não é, que João declara lá no capítulo 1, verso 1, né, o verbo se fez carne, está falando, o verbo usado ali é o sar, que é fazer. Mas quando a atuação é da parte de Jeová, Deus, lá do Gênesis, né, usa-se o verbo bará, que é criar. Gênesis 1, como eu já acabei de falar,
26 e 27. Né? Criar e formar, ou criar e fazer. E a explicação do criar de Deus, do homem e da mulher, está no capítulo 2. O capítulo 2 de Gênesis é tão somente uma explicação dos versículos 26, 27, 28 e 29, não é? A respeito do homem e da mulher como Deus fez. A gente fala criou, né? Mas o verbo analisado semanticamente não é o verbo criar, mas tão somente fez. Ele formou o homem do pó da terra e formou a mulher, ou transformou a mulher da costela de Adão. As perguntas eu quero que vocês deixem aí, os comentários, e sempre esteja divulgando este canal.